Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Empresarial. Hoje nós temos o prazer de entrevistar pessoas importantes na cidade, segmentos femininos na cidade que fazem a importância dentro das empresas aqui em Campo Bom. Nós estamos no mês da mulher, nada melhor do que homenagear essas guerreiras que, além de ser grandes empreendedoras, têm muito mais tarefas que nós homens, né, que dão conta e nós temos até um pouco de ciúme disso, de tanta, situações que elas fazem no dia a dia que nós não damos conta, né. E hoje nós temos aqui a primeira entrevistada nossa aqui, a Isabel Schutz. Seja muito bem-vinda à Conexão Empresarial aqui da CDL. É um prazer te receber aqui e poder conversar um pouquinho contigo. É um prazer imenso estar aqui, né, representando as mulheres empresárias de Campo Bom. Agradeço muito ao CDL, agradeço ao senhor presidente a oportunidade. Tenho certeza que esse podcast já é um sucesso. Muito obrigado. Antes eu gostaria de dar um recado aqui também para o nosso patrocinador master, a Dinâmica ali, distribuidora de alimentos, e também a ViaCred Alto Vale, aqui de Campo Bom. Nós temos aqui, em Campo Bom, uma gastronomia diversificada aqui, muito ampla aqui, né, nós temos uma série de restaurantes, e a gente sabe que a escolha de alimentos sempre é uma coisa importante para que a gente tenha um bom resultado, né. Com certeza. A gente que preza por bons alimentos, eu sou um cliente do seu restaurante Sim. inclusive, né, a gente sempre sabe que o alimento, quando ele é gostoso, quando ele é bem feito, ele necessariamente tem que ter boa qualidade dos produtos. Como é que você lida no seu dia a dia para que você possa oferecer esse tipo de situação e para que tu tenha um resultado bom, assim, para que o consumidor receba esse produto ou esteja no teu restaurante e sinta que os seus produtos são de verdade muito bons, e eu posso comprovar, porque eu sempre consumo os alimentos lá do seu restaurante. Claro. Bom, toda essa gestão, né, eu sou chefe de cozinha, estou na área da gastronomia há 16 anos, então ser chefe não é só colocar o alimento, né, diretamente no buffet ou enfim à la carte. Ele vem com toda a gestão, inclusive, gestão de fornecedores, busca de bons produtos, alimentos, gerir toda a equipe, enfim, tudo que é necessário até que o alimento esteja ali prontinho, né, para receber vocês. Então tudo isso vem com boas escolhas, bons fornecedores, toda essa cadeia alimentar que tem no Brasil, a gente realmente precisa buscar, né, e que todos consigam isso, porque é importante, porque é o que a gente vai apresentar, o resultado final para vocês. Uhum. É, e a gente sabe que, quando a gente come algo bom, a comida boa, que a gente até faz propaganda para os nossos amigos, né, a gente sabe que por trás disso sempre tem um bom produto, né, Com porque certeza. o fornecimento desse produto vai fazer a diferença. Às vezes a gente vai em algum restaurante ou enfim, alguma gastronomia por aí, a gente sempre vai experimentar um doce, por exemplo, a gente diz: "Ó, mas esse doce não tem sabor", aí eu acho que vem por aí essa diferença, né. Exatamente. Cada fornecedor tem as suas os seus produtos, né, cada um tem, uma linha de produtos que te entrega. Então, tu como um bom chefe de cozinha, e gere tudo, tu precisa ir atrás dos melhores produtos. E sempre com certeza, né, de fornecedores que tenham procedência, alimentos com procedência. Uhum. Afinal de contas, nós lidamos, né, com o alimento que as pessoas vão ingerir e que isso precisa ter uma segurança alimentar e para isso os fornecedores, eles te dão essa segurança, né. Uhum. Ninguém vai comprar produto clandestino, vamos dizer assim, Sim, né. sim. Então a gente precisa ter essa certeza de estar entregando sempre o melhor, né. É, e essa qualidade ela normalmente reflete nesse quando o alimento fica gostoso, vamos dizer assim, né. Sim. E como é que tu poderia dizer, assim, o consumidor do alimento, do restaurante, enfim, ele como é que ele pode diferenciar essas qualidades, assim? Lógico que quando você vê um produto, está bem feito, ele visualmente está bonito, mas não necessariamente tem um sabor agradável ou um Sim. sabor adequado.
E vocês, como são especialistas nessa área, sabem diferenciar muito bem, mas Com o certeza. consumidor, como é que ele pode diferenciar Hã, isso? então, muitas vezes tem aquela comparação, né. Conhece a expressão "barato sai caro", Uhum, né. Então, assim, a gente precisa ter a segurança dos alimentos, dos produtos que tu compra, e ao mesmo tempo ter a certeza de que aquele alimento ele vai ser exatamente o que tu precisa que ele seja, que o queijo, por exemplo, né, não seja só tipo queijo, mas que ele seja o queijo. uhum. Então isso Inclusive tem, a gente que não conhece, sim. a gente observa no mercado, às vezes tem sabor Sabor chocolate, né. chocolate, sabor queijo, sabor cheddar, enfim. Uhum, Então essa é uma grande diferença e isso faz toda a diferença na hora, da execução do prato, do sabor. Inclusive, às vezes, tu come algum alimento, tu não te sente tão bem, porque ele é muito modificado, né, uhum, até chegar àquele sabor. Então, hoje não só hoje, mas nesses meus 16 anos, eu busco sempre o que é o mais saudável. uhum, O que é o menos industrializado. Por exemplo, há muitos anos eu já uso todos os temperos são naturais, não gosto de nenhum aditivo, não gosto de produto industrializado. Nós no restaurante, no 15 de novembro, que hoje estou somente no 15 de novembro, a gente prepara os molhos, né, o nosso molho de tomate ele é feito lá, são com tomates selecionados. uhum, Então assim, quando o senhor falou ali, do consumidor, imagina nós, o restaurante, nós somos o meio, hum, né. Existe o produtor, que ele vai produzir tudo, existe o distribuidor, né, e existe o consumidor final. hum, Eu estou no meio. Eu sim. preciso selecionar meus alimentos para executar bem o meu trabalho, para oferecer o melhor para vocês, para que o consumidor, vocês se sintam bem, com Isso. certeza. E volte a consumir. E volte a consumir. É, a gente percebe, porque eu frequento bastante lá o 15 de novembro, e a gente volta porque é num lugar onde a gente gosta de estar, né, ou que gosta do alimento. Com certeza. E a gente percebe também o cuidado de vocês não só no preparo, que tu é uma pessoa já muito conhecida na cidade pelos teus, os antigos e os dotes culinários, Dotes né, culinários. pelo teu conhecimento na área de gastronomia, e a gente percebe que também não é só fazer o alimento, né, você tem que organizar o restaurante, por exemplo, preparar os colaboradores, organizar, para que o ambiente fique adequado e que as pessoas gostem de estar lá, né. Exatamente. O chefe de cozinha, né, ele não é o cozinheiro. Ele cozinha, ele cria receitas, ele gere tudo isso, né, para que tudo aconteça numa harmonia. Então, assim, é muito importante, né, todas as pessoas são muito importantes, porque elas fazem parte disso. Uhum. Não existe o eu, existe o nós, né, nós trabalhamos com alimento, nós trabalhamos com energia, nós trabalhamos com sentimento. Uhum. Então, assim, imagina tu comer um alimento que foi preparado, de uma forma incorreta ou que as pessoas talvez não estivessem tão felizes. Vai te sentir bem? Não, com Não, certeza. não vai te sentir bem. Então, é um todo. Tudo isso é muito importante, todas as coisas nos seus devidos lugares são muito importantes. E a gastronomia hoje, ela modificou bastante, né. Hum, Então, assim, ela tem, altos e baixos, inclusive a Abracel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, eles têm falado bastante sobre isso, das nossas dificuldades também, né, uhum. de gerir tudo isso com todos os aumentos, enfim, e repasse que a gente não consegue fazer, os impostos estão muito altos, enfim, toda essa gama de coisas que tu precisa gerir, porque tu precisa continuar atendendo muito bem o teu Verdade, cliente, indiferente se tu tem pessoas para trabalhar, se tu tem os produtos, né, tu hum, precisa deixar isso tudo harmonioso para verdade. receber todos. É, e também o cuidado que a gente pensa em gastronomia ou pensa em alimento, a gente acha que é uma coisa simples, mas tem um conjunto de situações que às vezes a gente passa desapercebida, gente. Por exemplo, a onda do fit, né, a gente tem que comer alimentos que não são tão gordurosos, que não
principalmente pessoas que têm um cuidado especial com a saúde, Saúde. e eu Ou sei alguma que restrição alimentar. exato. Eu, por exemplo, não consumo nenhum tipo de derivado de porco, por exemplo, às vezes tem que ter o alimento separado, né. Exatamente. E como é que vocês, eu sei que quando vocês desenvolvem o conhecimento que vocês têm em alimentos, tem que ter esse cuidado também, porque Sim, tu faz com o público em geral, não é um público sim, específico. Como é que tu faz no teu dia a dia, assim, a o desenvolvimento dos alimentos? Você tem um certo equilíbrio para que ele fique nem mais para cá, nem mais para lá, ou você tem uma diferenciação: "Bom, esses alimentos é dessa forma e esses são para essa forma"? Por exemplo, eu tenho lá, eu vou comer, eu tenho arroz integral, eu tenho arroz branco. normal, ou E tenho um outro arroz do sim. Tu tem um balanceamento disso? Você faz a por exemplo, quanto que eu faço disso, quanto que eu faço daquilo para poder Bom, suprir a a demanda? demanda. É. Bom, então vamos falar de novo. Nos meus 16 anos de cozinha, eu desenvolvi muitas técnicas, Uhum. tá. Por quê? Imagina um restaurante, tu não sabe exatamente quantas pessoas tu vai receber durante o teu período de almoço, né, que é o que eu trabalho durante o almoço. Isso. Tu precisa ter uma cozinha muito proativa. O que que é uma cozinha proativa? É uma cozinha que está sempre produzindo, né, a tua demanda. Então, assim, nós temos e isso é uma coisa minha, tá, eu não gosto de produtos, que fiquem prontos, tudo pronto. Não, Uhum. não, Acho que muda até o sabor, né? muda completamente o sabor. Então, assim, nós temos uma quantidade que é feita para o início, se precisar ela é feito mais. Por que que às vezes o senhor chega no buffet e eu estou repondo? Sim. Estou sempre repondo, porque Hum. está sempre vindo comida fresca, né. Essa é a grande diferença, porque a gente precisa disso, o sabor modifica, o cozimento é diferente. Imagina uma comida que vai ficar lá parada 3 horas durante o teu período de almoço. Então, assim, é uma gestão que precisa ser feita sobre isso. E quanto ao equilíbrio também, não só entre ter o arroz branco e o arroz integral, hoje o Brasil, ele vem não só o Brasil, né, mas o país inteiro, o mundo inteiro está em mudança. As pessoas estão querendo ser mais saudáveis. Mas aí tu chega num restaurante e tu tem a batata frita, Uhum. né, mas tu tem a batata assada. Então é uma escolha, tudo é uma escolha, né. Como que tu faz? Tu escolhe os produtos, tu escolhe o que tu vai comer, Porque deve ser bem escolhe onde difícil comer. deve ser bem difícil para atender a demanda, porque tu não sabe quanto que vai ser consumido, tem uma média, né? Tem uma média, mas a gente, como é uma cozinha proativa, sempre produzindo mais, né. Às vezes o cliente chega e eu digo: "Não, já estou trazendo mais um, já estou repondo, já estou". Então assim, isso é muito importante, as pessoas se sentem também acolhidas com isso, né. E o sabor muda completamente. Um produto, um alimento que é finalizado, né, no exato momento que tu tá, hã, Uhum. chegando para comer, tem outro sabor. É, e não só a técnica que você tem muito bem, que a gente já conhece, porque nós consumimos, né. Sim. Eu quero repisar aqui o que nós comentamos nisso. A escolha dos produtos, eles são importantíssimos. Hoje tu tem um fornecedor que te traz os alimentos que te atendem exatamente. Tu quer comentar alguma coisa a respeito disso? Sim. Bom, eu tenho muitos fornecedores, cada fornecedor tem a sua linha de produtos, né. Uhum, Um dos meus fornecedores é a Dinâmica também, uhum, né, ele me fornece alguns produtos em específico, então assim, hoje eu tenho fornecedor de carne, eu tenho fornecedor de frango, eu tenho fornecedor de horte, inclusive o nosso horte, ele vem direto do produtor, uhum. né, isso é uma coisa já de muitos anos. Eu acho bem importante tu conseguir buscar lá. Então eu tenho um fornecedor que é meu parceiro há 15 anos, eu tô há 16, ele é meu parceiro há 15 anos. Então essa parceria que a gente precisa ter, com os fornecedores, E né, que dá o teu resultado. é muito importante. Uhum, Tu manter uma parceria tão longa é porque o teu fornecedor é muito bom, verdade. né. São as 2 partes, né, tanto você quanto ele, vocês são uma junção perfeita daquilo ali e tá dando certo, né. Se a gente tá no mercado há tanto tempo é porque com certeza dá certo. Verdade. Bom, Isa, nós estamos encerrando aqui a tua participação, que foi muito
ilustrativa, nos passou muitas informações e nos deu a confiança também da gente continuar frequentando o teu Sei. restaurante, que a gente gosta muito. Quando você também atuava lá no Gastropub, a gente também frequentava lá, a gente você tem vamos dizer assim, um público cativo já na cidade de Campo Bom. Então a gente agradece muito a tua presença aqui e reforçando mais uma vez o patrocínio da Dinâmica Distribuidora e também do nosso patrocinador ViaCred Alto Vale aqui de Campo Bom. Quero te agradecer e que deixo o final para você fazer suas considerações. Eu agradeço de novo, mais uma vez, muito obrigada pela confiança, né, é um prazer estar aqui falando, sobre isso. E eu gostaria de ressaltar uma coisinha. O Brasil, né, vem sofrendo essa mudança e a parte do saudável, ela está muito em evidência. Ela é uma tendência sim, mas ela é uma tendência agora aqui, mas isso já vem de mais tempo. Em agosto do ano passado, eu iniciei uma especialização em gastronomia funcional e integrativa, tá, com uma escola de São Paulo muito famosa, que é pioneira nisso, né, então eu já aplico isso dentro do restaurante há bastante tempo, mas hoje eu estou me especializando nisso. E Que bom. com certeza isso vai beneficiar, já beneficia, né, e vai beneficiar muito mais vocês, que nos prestigiam, não só na parte alimentar, mas no bem-estar, né. Verdade. A saúde é um todo. Agradeço imensamente, mais uma vez. Obrigada a você, obrigada a Lu, CDL e a toda a cidade de Campo Bom, que a nossa cidade é maravilhosa. Muito obrigado Eu que e agradeço. as portas da CDL sempre está aberta aqui para todos os empreendedores, assim como a Isa. Muito obrigada. Dando continuidade às entrevistas para as mulheres do segmento aqui empresarial de Campo Bom, temos aqui a honra de receber a Edna, da Unilcom, do segmento feminino, né, Edna, representando esse empreendedorismo de Campo Bom, que é muito importante. E nós sabemos que as mulheres têm dupla tarefa sempre, né, além do empreendedorismo, e eu sei que tu também tem formação em outra profissão também, né, então eu sei que tu atua em várias áreas. Mas como é que foi para ti, assim, como é que foi o teu caminho para tu entrar na tecnologia, na era digital, enfim, para você trabalhar hoje com uma empresa que trabalha o marketing digital? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da CDL. A minha jornada começou em 2011. O Maico tinha iniciado a agência em 2010, em junho de 2010. Esse ano nós fazemos 15 anos. E eu dava aula no município de Sapiranga. E quando ele começou a agência, ele precisava de um braço para auxiliar ele na parte do financeiro, que foi a parte onde eu iniciei na empresa. Comecei no financeiro, a agência como era offline, né, a gente fazia todo o material impresso, na época revistas, jornais, anúncios, né, toda a parte de identidade visual, material de comunicação visual também. Então eu iniciei nessa parte com ele, auxiliando, e em 2013 foi que realmente começou mais forte a parte do digital, e nós iniciamos também nessa pegada junto, na agência, iniciamos com a parte do marketing digital, e eu auxiliei ele em todas essas veias, né. Então, desde lá até agora, nós temos, conseguido, colocar em prática tudo que a gente tem aprendido, e o marketing digital é um aprendizado constante. A gente todos os dias está aprendendo alguma coisa, porque as redes sociais exigem isso, porque é muita mudança, contínua, né. Todos os dias tem alguma mudança. Sim, toda hora tem situações novas, né, Sim, até a própria tecnologia, né, hoje sim, traz coisas novas e a gente tem que se adaptar. E até porque também, hoje com a tecnologia e com a era digital que nós temos aí, todas as pessoas acham que podem fazer um trabalho que uma agência faz, por sim, exemplo. Então, dentro disso vocês devem identificar no seu dia a dia lá, quando vocês atendem um cliente, os erros que se cometem, assim, tu poderia mencionar, assim, por exemplo, que que o que que é uma coisa que normalmente a gente deve evitar numa propaganda, na sua mídia, na sua mídia digital, enfim, nas redes sociais, porque hoje qualquer um pega um telefone, né, e já sai gravando e pensa que é profissional, né.
E a gente sabe que para atingir a qualidade que precisa, a gente precisa de bons profissionais que façam, que desenvolvam esse material. O Sim. que que vocês identificam, assim, porque chega uma empresa lá para vocês hoje, que já tem uma rede social ativa, o que que acontece que vocês identificam imediatamente, assim, os erros que a empresa comete? Muitas vezes o cliente, ele atira para tudo que é lado, ele não sabe para quem ele quer vender. Uhum, Ele não sabe qual que é o persona ideal da marca, então a primeira coisa é definir qual que é o persona, uhum. para quem realmente é o público que ele quer atingir. A questão de idade, de gênero, de interesses, então a gente primeiro faz esse estudo, para depois iniciar a parte de, desenvolvimento de conteúdo e divulgação. E uma coisa que eu vejo que muitas empresas pecam, que muitas vezes a gente leva o cliente até a porta deles, leva o lead até lá, e eles não conseguem desenvolver esse lead, porque eles têm um problema de atendimento. Hum. Isso é o principal gargalo das empresas hoje, porque a gente muitas vezes leva o cliente até a porta, entrega o lead pronto para eles, E um ele lead perde o cliente. qualificado, e ele perde o cliente por causa que ele Hum. peca no atendimento. É, uma das coisas que a gente bate muito na tecla aqui na CDL é essa questão do atendimento. A era digital trouxe muitas questões que facilitam o trabalho, modernização, enfim, mas a questão humana é muito importante para que a gente consiga, porque de nada adianta a agência trazer os leads e a empresa desperdiçar. Exato, Porque às vezes se tem uma ideia equivocada de que a agência vai largar o cliente dentro da empresa. Não, a agência ela traz o lead. Quem ex tem que conquistar o cliente ou fazer um bom trabalho para que o cliente seja conquistado é a própria empresa, né. sim, até semana passada aconteceu um caso de equivocado do cliente nos chamar de comercial. A agência não é o comercial da empresa. E isso é uma falha que muitas vezes acontece, porque a gente vai levar o lead, mas quem tem que desenvolver esse lead e finalizar a venda é o E próprio fazer um cliente. bom trabalho Exato. inclusive, né. É essa a questão, Hum, porque a agência não tem como desenvolver o comercial, porque essa é a expertise da empresa, né. uhum, Porque ele conhece mais do seu produto e sabe quais são os benefícios que ele vai levar para o cliente e como que ele precisa conduzir essa venda. uhum. Uma coisa que a gente faz lá na empresa, que poucas agências fazem, é a questão do saque, né, o serviço de atendimento ao cliente nas redes sociais. Muitas agências não têm esse serviço. Nós, no mínimo uma vez por dia, passamos as redes de todos os clientes para ver o que que tem de comentários, de mensagens no direct, no Facebook, no Instagram. Até para poder orientar melhor. Exato. E, muitas coisas nós conseguimos abraçar lá dentro de responder, porque são dúvidas simples, mas às vezes tem coisas, por exemplo, a gente atende uma empresa de móveis de esquadrias, que eles querem um orçamento personalizado, de acordo com a medida da sua porta, por exemplo. Então isso a gente leva para o cliente para que ele possa dar um retorno adequado, né. As coisas mais simples a gente consegue retornar lá dentro, mas essas coisas mais específicas o cliente precisa ter esse olhar e fazer o retorno o correto para o É, cliente. muitos clientes não entendem que, às vezes, até na minha profissão também de advogado, as pessoas não entendem que uma orientação ou uma assessoria para que tu desenvolva melhor o teu trabalho, não significa provavelmente que eu vou fazer o teu trabalho, Sim, né. A agência, ela vai trazer os elementos, as ideias, enfim, as publicações que vão captar aquele cliente, mas quem tem que desenvolver o bom trabalho e saber atender bem é o próprio cliente. exato. Porque a gente percebe muito, especialmente aqui no comércio de Campo Bom, a gente trabalha muito com, treinamento, etc, tal, e às vezes é esquecido pelo próprio empresário de que tem que preparar o seu funcionário para atender bem. E o trabalho da agência não vai ser diferente, se a agência traz o lead e tu não sabe tratar, é dinheiro colocado fora. Sim, e também ter uma postura cordial com o cliente, não só na loja física, mas nas redes sociais, tipo: "Ai, bom dia, tudo bem? Dar Em que retorno, posso lhe ajudar?". Dar o retorno, que muitos não fazem, exato. porque não Tem adianta. o WhatsApp lá para dar o retorno, mas tu liga, não acontece. Ninguém responde, exatamente. E um retorno rápido, né, que é o que os clientes hoje em dia eles buscam, porque eles querem algo muito imediato. Uhum. Se tu não tiver ali retornando e estar atento ao que ele quer, tu vai acabar perdendo essa venda, Sim, né. verdade. É, e mudando um pouquinho a questão, para entender um pouquinho o teu trabalho, Edna,
A gente sempre tem essas colocações de que a mulher é isso, a mulher é aquilo, ela é mais sensível, ela tem uma dupla jornada, e às vezes fica até meio piegas essas perguntas essas falas, né, de sempre enaltecer isso, só que nós sabemos que existe uma grande diferença mesmo do trabalho do feminino do trabalho masculino. Porque, a grande maioria das mulheres, elas têm dupla jornada. Sim. Você Às mesmo vezes até tripla. eu arriscaria dizer que é tripla, porque eu sei que você tem uma outra formação, né, que você Sim. buscou, que é na matemática, acho que Isso, é, né, a área formei agora. é a área Tem que tu atende. E quando você trabalha, especialmente quando é uma empresa familiar, eu acho que tem um comprometimento maior ainda, né, porque você tem aquela convivência junto com o marido ou quer que seja com o parente, 24 horas, exato. né, então tu tem que ter um bom relacionamento, vamos dizer assim, tanto profissional como pessoal para poder equilibrar isso tudo. E às vezes crianças menores, como você tem também, Sim. né. Como é que tu vê essa questão dessa participação da mulher, assim, qual é que é a tua visão de mulher com relação ao empreendedorismo, feminino? Eu, por exemplo, agora até fevereiro, final do ano, tinha jornada tripla, né. Trabalhava durante o dia todo, ainda tinha as crianças e mais a faculdade à noite, então agora deu uma equilibrada. Mas eu vejo que a mulher nas empresas, elas têm um olhar mais delicado, atento e até criativo, eu diria. Porque elas conseguem enxergar como elas a gente tem essa questão de mãe, que tu tem que saber um pouquinho de cada coisa, a gente consegue dar esse suporte maior para a equipe, inclusive, para enxergar os detalhes que às vezes os homens não conseguem enxergar. É, e isso é um dos pontos que eu ressalto sempre, eu reconheço que a sensibilidade feminina é muito maior para perceber os detalhes. Mais aguçado. Nós passa despercebido muitas coisas e as mulheres veem detalhes, até mesmo quando não precisa, porque quando vê um detalhe que, né, é aquela questão que as mulheres veem o arranjo da mesa, por exemplo, que o homem passa desapercebido, a mulher já todas percebem, por causa da sensibilidade feminina, né. É, Então isso é importante, eu acho que esse tipo de sensibilidade é o que faz também uma diferença entre vocês suportarem uma carga talvez maior, né. sim, a atenção eu penso que a atenção aos detalhes é o que a mulher, principalmente, ela consegue trazer, porque o homem ele tem uma visão mais macro, E já tem uma visão mais águia, vê mais de cima, e a mulher já é nos detalhes para isso, conseguir ser mais minuciosa e conseguir dar aquele toque a mais, né, verdade. o toque feminino. Como é que tu vê essa questão a gente hoje, a tecnologia ela é galopante, né, não é mais como era antigamente que mudava uma coisa, mudava outra, Sim. e hoje com as IAs inclusive, né, isso está acelerando cada vez mais. Tu vê alguma questão, assim, que tu poderia comentar, assim, qual é que é a tendência do marketing daqui para frente? O que que tá mudando? O que que é a tua visão a respeito disso? Eu vejo que as inteligências artificiais, elas são nossas aliadas, Uhum. né, nós usamos deste recurso na agência, mas como um suporte para o trabalho. Mas eu penso que, o relacionamento com o cliente e aquele olhar, individualizado Uhum. vai fazer a diferença no atendimento, E a tecnologia não faz que sozinha, né. a tecnologia não tem aquele como é que eu posso dizer? É o feeling para o negócio próprio, né, ou E para a visão daquele assunto lá, porque a tecnologia ou as IAs elas são mais genéricas, né. sim, elas são mais frias. Isso, E exata aquela questão mais aconchegante de tu entender o cliente, aquele olhar específico para ele, para entender a necessidade dele, é o que faz a diferença no atendimento, principalmente. Eu penso que isso muitas vezes, quando tu tem, por exemplo, um problema com o telefone ou com a internet, tu vai ligar para uma operadora, tu fica falando com um robô, e muitas vezes não vai resolver o teu problema. E quando tu fala com uma pessoa mesmo do outro lado da linha, ela consegue te entender e te auxiliar. ideia. Porque as pessoas elas precisam ser ouvidas. É isso que o mercado pede. Então eu penso que a tecnologia é importante sim, mas o olhar individualizado e o atendimento personalizado ao cliente é o que faz a diferença realmente. Perfeito. Bom, Edna, eu quero te agradecer então por ter vindo aqui, participar do CDL, do podcast da CDL, e te agradecer também pelo trabalho que tu tem feito em Campo Bom. Já conhecemos o teu trabalho, Sim, né, a gente já sabe como é que é.
e deixar sempre as portas da CDL aberta para tudo que você precisar, porque a CDL é uma vitrine para o empreendedor, então nós queremos que todo associado utilize a CDL com todos os seus benefícios para que a sua empresa possa usufruir disso e poder aumentar seu faturamento, enfim, fazer crescer a sua empresa. Muito obrigado, eu deixo então, os considerações finais para você e fique à vontade. Eu quero agradecer a CDL pelo convite, dizer que eu fiquei muito feliz e até, desafiada, porque é o primeiro podcast que eu estou participando, e coloco a União Com à disposição da CDL e da comunidade em geral. Obrigado.